Bom dia, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo com indicação de leitura de um excelente trabalho da área da sociolinguística no Brasil, particularmente um dos que eu considero melhor, assim como os livros do Marcos Banho. E o interessante é que o Marcos Banho bebeu na fonte desta autora. Bom, o livro chama-se Educação em Língua Materna, olha só, para que vocês conheçam, de Estela Mares Bortoni Ricardo. Pessoal, eu sou professor concursado do município de Itapecuru-Mirim e também já fui professor do município de Santa Rita de Língua Portuguesa. Sou formado pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduado pelo IESF em Língua Portuguesa e Literatura. Infelizmente, durante essa minha vivência acadêmica, quanto eu era aluno da UEMA e como professor, nunca havia encontrado nenhuma indicação de leitura deste livro, que eu considero fundamental, nem nas emendas da UEMA, muito menos nas formações que eu considero sempre muito medíocres dessas prefeituras, porque não contribuem em nada para a labuta do professor em sala de aula, ainda mais o de língua portuguesa. Bom, a professora baseia seu trabalho em pesquisas muito fundamentais e ela gosta de frisar que esse livro é para contribuir com a questão da sociolinguística em sala de aula. Eu vou ler para vocês aqui o sumário e queria frisar que o trabalho dela tem dois textos fundamentais. O texto do Carmo Bernardes, que não vou citá-lo aqui para que vocês tenham curiosidade de ler, e o texto O Limoeiro, do Chico Bento. Então, no capítulo 1, ela trata a sociedade brasileira, características sociolinguísticas. Quem lê esse trabalho aqui, esse capítulo, vai entender como é que o português brasileiro foi formado, quais as raízes históricas e socioculturais do português brasileiro. Diversidade linguística e pluralidade cultural no Brasil. Aqui, mais uma vez, ela traz pesquisas e mostrando, de acordo com dados do IBGE, como é diferente a realidade sociolinguística do português na zona urbana e na zona rural, e como se deu esse processo de formação. No capítulo 3, a variação linguística em sala de aula. E aqui que eu trago o chamamento para nós, profissionais de língua portuguesa. Como é importante que os professores dessa área conheçam esse trabalho, para que ele consiga lidar e interpretar com cada situação linguística do falar de cada aluno em sala de aula. Como você deve ouvir com atenção e como você deve agir com presteza e com carinho para o falar de um aluno da zona rural, da zona urbana e diferente classe social. No capítulo 4, a comunidade de fala brasileira. Nesse capítulo aqui, ela traz subtítulos como grupos etários, essas diferenças dos falares, o gênero masculino e feminino, status socioeconômico, grau de escolarização, mercado de trabalho e rede social. Como cada item desse influencia no nosso modo de falar, na apropriação que nós damos às palavras e como essas palavras chegaram até nós. É muito bom mesmo. Capítulo 5, o português brasileiro. E aqui ela trata dos contínuos. Como que as cidades implementaram novas regras, como que a indústria, o comércio, as instituições religiosas, o colégio, formou um português muito distinto do português da zona rural, que passou mais de 200, 300 anos fora dessas influências. Aí ela traz o contínuo de urbanização, o contínuo de oralidade e letramento, o contínuo de monitoração estilística e exame do português brasileiro. Nessa questão da monitoração, como é que a gente lida com cada situação do português no dia a dia? Eu, por exemplo, minha família é lá do sul do Maranhão, que traz uma mistura muito arraigada do português cearense com piauiense, pernambucano, baiano e o português que foi aqui do norte do Maranhão. Então, se eu não tiver cuidado, eu vou sempre falar carvão em detrimento de calvão, porque eu cresci e fui alfabetizado ouvindo minha avó, meus tios, todo mundo, minha mãe falando calvão e não carvão. No capítulo 6, competência comunicativa. Então aqui ela vai abordar como é que se dá essa questão do falar. Qual a competência que cada ser humano tem de abordar a língua portuguesa. No capítulo 7, a variação linguística no português brasileiro. Vamos em frente, aí ela traz sugestões de leitura. Bom, essa variação linguística no português brasileiro, quem já conhece a obra do Marcos Banho, por exemplo, Preconceito Linguístico, como se faz, você vai perceber que o Marcos Banho ele bebeu nessa fonte aqui, inclusive foi aluno dela. E ele é partícipe no livro. Bom, sem mais delongas, eu queria que vocês entendessem que é muito importante, é um trabalho muito bem feito
e sumariamente necessário para os falantes da língua portuguesa, para os pesquisadores e principalmente para os professores que queiram ter uma nova visão, um novo conhecimento da língua materna do nosso português brasileiro, que é muito distinto de região para região, de cidade para cidade, comunidade para comunidade e muito mais do português falado em Portugal. Vem só a somar, vem a contribuir. Então deixo para vocês essa excelente dica de leitura da Maria Estela Bortoni, como uma nova concepção da língua portuguesa. Então, pessoal, até a próxima.